A música ecoava pelo salão nobre do Colégio São Francisco, decorado com flores de cerejeira e luzes douradas que criavam uma atmosfera mágica. O tradicional baile da primavera estava em seu auge, com casais deslizando pela pista de dança em valsa perfeita. Estudantes do terceiro ano conversavam animadamente próximos às mesas cobertas por toalhas de seda branca, enquanto outros se serviam do buffet elaborado que ocupava toda a lateral esquerda do salão. Beatriz permanecia encostada na parede dos fundos, observando tudo à distância. Seus dedos nervosos ajustavam constantemente o vestido azul marinho emprestado da prima, que não se encaixava perfeitamente em seu corpo magro. Os sapatos de salto baixo, também emprestados, apertavam seus pés, mas ela não ousaria reclamar, já era um milagre ter conseguido vir ao baile. Todos estavam acompanhados no baile, menos eu, sussurrou para si mesma, sentindo o aperto familiar no peito que sempre surgia quando se via sozinha em meio à multidão. Seus olhos percorreram o salão, parando em cada casal que ria e dançava com naturalidade que ela jamais conseguiria imitar. Marina, sua única amiga próxima, rodopiava nos braços de Roberto, o capitão do time de basquete. Até mesmo Ana Clara, a garota mais quieta da sala, estava acompanhada pelo primo mais velho. Beatriz suspirou profundamente, desejando ter inventado uma desculpa para não vir. Do outro lado do salão, Paulo Henrique Santos ajustava o nó da gravata pela 10ª vez naquela noite. O smoking preto impecável, presente de formatura antecipado dos pais, contrastava com sua expressão de desconforto. Aos 17 anos, era considerado o partido mais cobiçado do colégio, não apenas pelo sobrenome que carregava o peso de gerações de empresários bem-sucedidos, mas também pela aparência que combinava os melhores traços dos pais, cabelos castanhos ondulados, olhos verdes penetrantes e um sorriso que derretia corações. Paulo, você precisa escolher uma parceira para a valsa principal, insistiu Gabriel, seu melhor amigo, aproximando-se com 2 taças de ponche. Todas as garotas estão esperando um convite seu. Paulo aceitou a bebida sem entusiasmo. Não estou com humor para representar o papel de príncipe encantado esta noite, Gabriel. Você sabe como eu me sinto em relação a essas expectativas. Cara, você não pode fugir disso para sempre. Daqui a alguns meses nos formamos e cada um segue seu caminho. Aproveite enquanto pode. Gabriel tinha razão, mas Paulo não conseguia se livrar da sensação de que todas as garotas se interessavam apenas pelo que ele representava, dinheiro, status, futuro garantido. Nenhuma delas demonstrava interesse genuíno em conhecê-lo como pessoa, em descobrir seus sonhos de estudar literatura em vez de administração, ou sua paixão secreta por fotografia. Seus olhos percorreram o salão distraidamente até pararem em uma figura solitária próxima à parede dos fundos. Era Beatriz, da sua turma de História Avançada. Ela sempre se sentava nas últimas carteiras, participava pouco das discussões, mas quando falava, suas observações eram surpreendentemente perspicazes. Paulo se lembrava de um ensaio brilhante que ela havia escrito sobre a Revolução Francesa, demonstrando uma compreensão profunda das nuances sociais e políticas da época. Beatriz mexia nervosamente no vestido, claramente desconfortável. Seus cabelos castanhos longos caíam soltos sobre os ombros, emoldurando um rosto delicado que raramente se deixava notar em meio aos rostos mais chamativos da escola. Havia algo na postura dela que despertou a curiosidade de Paulo, uma vulnerabilidade genuína que contrastava com a artificialidade que ele sentia nas outras garotas. Gabriel, você conhece aquela garota ali? A Beatriz. Gabriel seguiu o olhar do amigo. Beatriz Santos? Ela é bem reservada. Ouvi dizer que mora só com a mãe, trabalha meio período numa livraria depois da escola. Por que o interesse? Apenas curiosidade, Paulo respondeu, mas continuou observando enquanto Beatriz consultava discretamente o relógio de pulso simples, como se calculasse quanto tempo ainda precisaria permanecer ali. A diretora subiu ao pequeno palco montado na frente do salão e bateu levemente no microfone para chamar a atenção. Estudantes, agora chegou o momento que todos aguardavam, a tradicional valsa da primavera. Todos os casais são convidados a se dirigirem à pista de dança para nossa valsa oficial. A música parou abruptamente e um murmúrio expectante tomou conta do ambiente. Casais começaram a se formar naturalmente, dirigindo-se ao centro do salão.
Beatriz sentiu o estômago se contrair. Este era exatamente o momento que mais temia, quando sua condição de acompanhante de si mesma se tornaria mais evidente. Ela começou a se afastar discretamente em direção à saída, planejando escapar para o banheiro até que a valsa terminasse, quando uma voz suave a fez parar. Beatriz! Ela se virou lentamente e quase perdeu o equilíbrio ao ver Paulo parado a poucos passos de distância, com a mão estendida em sua direção. Seus olhos verdes a observavam com uma intensidade que a fez corar instantaneamente. Gostaria de dançar comigo? O mundo pareceu parar ao redor dela. Beatriz piscou várias vezes, certificando-se de que não estava sonhando. Paulo Henrique Santos, o garoto que todas as meninas da escola desejavam, estava ali, pedindo para dançar com ela. Eu não danço muito bem, gaguejou, suas mãos suando frio. Nem eu, Paulo sorriu gentilmente, mantendo a mão estendida. Podemos aprender juntos. Beatriz olhou rapidamente ao redor e notou diversos olhares curiosos direcionados a eles. Algumas garotas sussurravam entre si, claramente surpresas com a escolha de Paulo. Por um momento, ela considerou recusar e correr para casa, mas algo nos olhos dele, uma sinceridade que ela não esperava encontrar, a fez respirar fundo e aceitar sua mão. Obrigada, sussurrou, permitindo que ele a conduzisse até a pista de dança. A orquestra contratada para o evento começou a tocar uma valsa clássica, suave e elegante. Paulo posicionou delicadamente uma das mãos na cintura de Beatriz, enquanto segurava sua mão livre com cuidado, como se ela fosse feita de cristal. Relaxe, murmurou próximo ao seu ouvido, enviando arrepios por toda a sua espinha. Apenas siga meus passos. Beatriz tentou se concentrar nos movimentos, mas estava completamente consciente da proximidade dele, do perfume masculino que usava, da firmeza gentil de suas mãos. Seus pés tropeçaram algumas vezes, mas Paulo sempre a guiou pacientemente de volta ao ritmo. Você está indo muito bem, encorajou, girando-a suavemente. Mentiroso, ela respondeu com um sorriso tímido, e pela primeira vez na noite, sentiu-se relaxar um pouco. Paulo riu baixinho. Talvez um pouco, mas você tem potencial. Conforme a música continuava, Beatriz gradualmente parou de se preocupar com os passos e permitiu que Paulo a conduzisse. Era uma sensação completamente nova, sentir-se protegida, desejada, como se pertencesse exatamente onde estava. Por que me escolheu? Perguntou em voz baixa, aproveitando um momento em que estavam mais próximos. Paulo a fez girar novamente antes de responder. Talvez porque você seja a única garota aqui que não estava me encarando a noite toda esperando um convite. Isso é porque eu nem imaginava que você soubesse que eu existo. Como eu poderia não saber? Você escreve os melhores ensaios da turma de história. Sempre fica na biblioteca durante o intervalo lendo livros que nem são da matéria. E tem aquele hábito adorável de morder a ponta do lápis quando está concentrada. Beatriz o encarou surpresa. Você reparou em tudo isso? Reparo em mais coisas do que imagina. A valsa chegou ao fim suavemente, mas Paulo não soltou sua mão imediatamente. Eles permaneceram parados no meio da pista enquanto outros casais se dispersavam, olhando um para o outro como se tentassem decifrar algo importante. Gostaria de tomar um ar fresco, sugeriu Paulo. O jardim está lindo esta noite. Beatriz assentiu, permitindo que ele a conduzisse através das portas francesas que davam para o jardim interno do colégio. A noite estava perfeita, temperatura amena, céu estrelado, com o perfume das flores que decoravam o evento misturando-se ao ar fresco. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, seguindo o caminho iluminado por pequenas luzes que haviam sido instaladas especialmente para o baile. Paulo parou próximo ao lago ornamental que ficava no centro do jardim, onde uma fonte pequena criava um som relaxante de água corrente. É muito mais tranquilo aqui, comentou Beatriz, sentando-se cuidadosamente em um dos bancos de pedra próximos à fonte. Paulo se juntou a ela, mantendo uma distância respeitosa. Você não gosta muito de multidões, não é? Não muito. E você? Imagino que esteja acostumado a ser o centro das atenções. Acostumado, sim. Gostar, é outra história. Paulo olhou para a água da fonte, pensativo.
Às vezes sinto que as pessoas só me veem como um personagem, não como uma pessoa real. Beatriz o estudou cuidadosamente. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela não esperava. Como você realmente é, então? Paulo hesitou, como se não estivesse acostumado a essa pergunta. Eu gosto de fotografar paisagens nas manhãs de domingo. Prefiro ler poesia a qualquer outro tipo de literatura. Odeio a ideia de assumir a empresa do meu pai, mas não tenho coragem de dizer isso a ele. E sempre me senti mais confortável em conversas individuais do que em grupos. Fotografia, Beatriz sorriu genuinamente pela primeira vez na noite. Eu nunca teria imaginado. É meu segredo mais bem guardado. Meu pai acha que é perda de tempo. Posso ver algumas das suas fotos algum dia? A pergunta saiu antes que Beatriz pudesse censurá-la. Ela corou imediatamente, temendo ter sido muito direta. Você gostaria mesmo de ver? Paulo pareceu genuinamente surpreso e contente. Muito. Fotografia sempre me fascinou, mas nunca tive oportunidade de aprender. Eles conversaram por mais de 1 hora sobre diversos assuntos, livros favoritos, filmes que os marcaram, sonhos para o futuro, medos sobre a vida adulta que se aproximava. Beatriz descobriu que Paulo era muito mais profundo e interessante do que sua reputação de playboy rico sugeria. Paulo, por sua vez, ficou encantado com a inteligência aguçada de Beatriz, sua forma única de ver o mundo e sua honestidade refrescante. Beatriz, posso te fazer uma pergunta pessoal? Paulo perguntou quando a conversa naturalmente diminuiu o ritmo. Claro. Por que você sempre se mantém tão distante de todos na escola? Você é incrível, mas age como se quisesse ser invisível. Beatriz suspirou, brincando com uma flor que havia caído no banco ao lado dela. É mais fácil assim. Eu não tenho muito em comum com a maioria dos estudantes aqui. Vocês têm vidas muito diferentes da minha. Como assim? Paulo, você usa um relógio que provavelmente custa mais que o salário mensal da minha mãe. Suas preocupações são sobre qual faculdade escolher entre Harvard e Stanford. As minhas são sobre conseguir bolsa de estudos para qualquer universidade pública que me aceite. Ela olhou para ele diretamente. Somos de mundos completamente diferentes. Paulo ficou em silêncio por um momento, processando suas palavras. Você tem razão sobre as diferenças materiais. Mas isso não significa que somos pessoas fundamentalmente diferentes. Esta conversa que tivemos hoje foi a mais real que tive em meses. Paulo. Não, deixe-me terminar. Você pode não ter dinheiro, mas tem algo que a maioria das pessoas que conheço não tem, autenticidade. Você é genuína de uma forma que me faz querer ser uma pessoa melhor. Beatriz sentiu lágrimas se formarem nos olhos, mas não de tristeza. Era uma emoção que ela não conseguia nomear, uma mistura de esperança, incredulidade e algo que poderia ser o início do amor. Eu deveria ir, disse suavemente. Minha mãe vai se preocupar se eu chegar muito tarde. Como você vai para casa? Ônibus. A parada fica a 2 quadras daqui. Nem pensar. Vou te levar. Paulo, você não precisa. Eu quero levar você. Por favor. Eles retornaram ao salão para que Paulo pudesse se despedir de Gabriel e buscar as chaves do carro. Beatriz notou os olhares curiosos e alguns comentários sussurrados, mas pela primeira vez, não se importou. A atenção que normalmente a incomodaria parecia irrelevante perto da sensação calorosa que a companhia de Paulo havia despertado. O carro de Paulo era um sedã preto elegante, mas ele dirigiu de forma cuidadosa e respeitosa, perguntando sobre as direções e mantendo uma conversa leve durante o trajeto. Quando chegaram ao endereço que Beatriz havia fornecido, ela ficou mortificada ao ver o contraste entre o carro luxuoso e o pequeno prédio de apartamentos onde morava. Beatriz, Paulo disse quando ela fez menção de descer rapidamente. Sim. Gostaria de almoçar comigo amanhã? Conheço um lugar tranquilo onde poderíamos conversar mais. Ela hesitou. Paulo, eu trabalho aos sábados na livraria. Que horas termina seu turno? Às 2 da tarde. Perfeito. Posso te buscar lá? Beatriz o encarou,
procurando sinais de que ele estava apenas sendo educado ou se sentia obrigado a prolongar a noite por pena. Mas seus olhos verdes mantinham a mesma sinceridade que ela havia notado durante a valsa. Está bem, concordou finalmente. Ótimo. Paulo sorriu, e Beatriz sentiu seu coração acelerar. Boa noite, Beatriz. Obrigado por tornar esta noite especial. Obrigada por me salvar da parede, ela respondeu com um sorriso tímido antes de sair do carro. Paulo esperou até que ela entrasse no prédio antes de partir, acenando quando ela se virou para olhar pela janela do térreo. Beatriz subiu os 3 lances de escada até o apartamento que dividia com a mãe, ainda sentindo-se como se estivesse flutuando. Encontrou a mãe, Cláudia, esperando na sala com uma xícara de chá e expressão curiosa. Como foi o baile, querida? Perguntou, estudando a expressão radiante da filha. Foi diferente do que eu esperava, Beatriz respondeu, sentando-se ao lado da mãe no sofá pequeno mais confortável. Diferente como? Eu dancei, mãe. Dancei a valsa principal. Cláudia sorriu. Ela havia se preocupado com a decisão da filha de ir ao baile sozinha, sabendo como Beatriz se sentia desconfortável em situações sociais. Com quem? Paulo Henrique Santos. A expressão de Cláudia mudou ligeiramente. Ela conhecia esse nome, não apenas da escola, mas dos jornais locais, onde a família Santos frequentemente aparecia em colunas sociais e eventos de caridade. Beatriz, querida, você precisa ser cuidadosa. Mãe, eu sei o que está pensando. Mas ele não é como eu imaginava. Ele é gentil, inteligente, e ele realmente pareceu interessado em me conhecer. Cláudia abraçou a filha carinhosamente. Como mãe solteira que havia criado Beatriz trabalhando como secretária em um pequeno escritório de contabilidade, ela sabia melhor que ninguém como as diferenças sociais podiam ser cruéis. Mas também não queria destruir a felicidade que via nos olhos da filha. Apenas prometa-me que será cuidadosa com seu coração, está bem? Prometo, mãe. Naquela noite, Beatriz mal conseguiu dormir, repassando cada momento da noite em sua mente. O sorriso de Paulo quando a convidou para dançar, a forma como ele a guiou pacientemente pela valsa, a conversa profunda no jardim, a sinceridade em sua voz quando falou sobre suas próprias inseguranças. No outro lado da cidade, Paulo também estava acordado, deitado em sua cama king size no quarto impecavelmente decorado de sua mansão familiar. Ele não conseguia parar de pensar na forma como Beatriz o havia olhado quando ele mencionou seus sonhos de fotografia, sem julgamento, apenas com interesse genuíno. Era tão diferente das reações que estava acostumado a receber. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Gabriel. Cara, você causou um verdadeiro frisson no baile. Todo mundo quer saber o que rolou com você e a Beatriz. Ela é mesmo tão interessante quanto parecia. Paulo digitou e apagou várias respostas antes de simplesmente responder, mais interessante do que você possa imaginar. Na manhã seguinte, Paulo acordou com uma energia que não sentia há meses. Passou mais tempo do que o normal escolhendo roupas, optando por jeans escuro e camisa azul clara, um visual mais casual que o habitual smoking social que usava em eventos familiares. Dirigiu até o centro da cidade, onde ficava a livraria Páginas Perdidas onde Beatriz trabalhava. Era um estabelecimento pequeno e aconchegante, com estantes de madeira que iam do chão ao teto e o aroma característico de livros antigos misturado ao café que a proprietária servia para os clientes. Paulo chegou 15 minutos antes das 2 horas e ficou do outro lado da rua, observando através da vitrine. Beatriz estava atrás do balcão, ajudando uma senhora idosa a escolher um livro de receitas. Ela usava uma blusa simples branca e saia jeans, com os cabelos presos em um rabo de cavalo descontraído. Mesmo no ambiente cotidiano, longe da magia do baile, ela mantinha a mesma graça natural que o havia traído na noite anterior. Às 2 horas em ponto, Paulo atravessou a rua e entrou na livraria. O sino da porta anunciou sua presença, e Beatriz levantou o olhar do livro que estava catalogando. Seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Pontualidade, comentou, guardando o livro. Gosto disso em uma pessoa. Minha mãe sempre disse que atrasar é falta de respeito, Paulo respondeu, aproximando-se do balcão. Uma senhora de meia idade emergiu dos fundos da loja.
Era Rosa, a proprietária da livraria, que havia se tornado uma figura maternal para Beatriz ao longo dos 2 anos em que trabalhava ali. Rosa, este é Paulo. Beatriz fez as apresentações. Paulo, esta é a Rosa, minha chefe e amiga. Rosa estudou Paulo com o olhar experiente de quem havia lidado com pessoas de todos os tipos ao longo de décadas. Notou o carro caro estacionado do outro lado da rua, as roupas de qualidade, mas também a forma respeitosa como ele cumprimentou e a maneira carinhosa como olhava para Beatriz. Prazer em conhecê-lo, Paulo. Beatriz me contou sobre o baile de ontem. Espero que tenham sido coisas boas, Paulo sorriu. Foram. Cuide bem da nossa menina. Pretendo fazer isso, Paulo respondeu com seriedade, ganhando um ponto extra com Rosa. Beatriz se despediu da chefe e saiu da livraria ao lado de Paulo. Onde vamos almoçar? Pensei em um lugar especial, se você não se importar com uma pequena viagem. Paulo a levou a um restaurante rústico localizado em uma cidade pequena a 40 minutos de distância. O estabelecimento ficava à beira de um lago, com mesas na varanda que ofereciam uma vista deslumbrante da água cercada por montanhas. É lindo aqui, Beatriz suspirou, maravilhada com a paisagem. Venho aqui quando preciso pensar. É um dos poucos lugares onde consigo ter paz total. Eles foram atendidos por uma garçonete simpática que claramente conhecia Paulo, mas o tratava com familiaridade casual, não com a deferência exagerada que ele costumava receber em estabelecimentos mais sofisticados. Durante o almoço, a conversa fluiu naturalmente. Paulo contou sobre sua paixão por fotografia, mostrando algumas imagens no celular, paisagens impressionantes capturadas durante suas escapadas solitárias nos fins de semana. Beatriz ficou genuinamente impressionada com seu talento. Paulo, estas fotos são incríveis. Você já pensou em fazer uma exposição? Meu pai consideraria isso uma distração frívola dos assuntos sérios, Paulo respondeu com uma pitada de amargura. E o que você considera sério? Honestamente? Às vezes penso em estudar fotojornalismo. Contar histórias através de imagens, documentar realidades que precisam ser vistas. Beatriz se inclinou para a frente, interessada. Isso seria incrível. Você tem o talento e a sensibilidade para isso. Você realmente acha? Tenho certeza. E quem sabe, se você decidir seguir esse caminho, talvez eu possa escrever as matérias que acompanham suas fotos. Pretendo estudar jornalismo. Paulo sentiu uma onda de emoção ao imaginar a possibilidade de trabalhar ao lado de Beatriz no futuro. Seria um sonho. Após o almoço, Paulo sugeriu uma caminhada pela trilha que contornava o lago. Era um caminho tranquilo, sombreado por árvores antigas e pontuado por pequenas clareiras onde a luz do sol filtrava através das folhas. Posso te fazer uma pergunta? Beatriz disse enquanto caminhavam lado a lado. Claro. Ontem você disse que eu era a única garota que não estava te encarando esperando um convite. Mas por que isso importa? Não é legal ser desejado. Paulo parou de andar e se virou para encará-la. Beatriz, você já sentiu que as pessoas só se interessam por você pelo que você representa, não pelo que você realmente é? Na verdade, não. Normalmente as pessoas nem notam que eu existo. Então você não sabe como é frustrante perceber que toda a conversa, todo o sorriso, todo o interesse demonstrado em sua direção está baseado em quanto dinheiro seus pais têm ou que portas você pode abrir para elas. Beatriz observou a expressão genuinamente triste em seu rosto. Deve ser muito solitário. É por isso ontem foi tão especial. Você conversou comigo como se eu fosse apenas Paulo. Não o herdeiro dos santos, não o bom partido, apenas uma pessoa. Eles continuaram caminhando em silêncio confortável, até chegarem a uma pequena ponte de madeira que atravessava um riacho. Paulo parou no meio da ponte e tirou o celular do bolso. Posso fotografá-la aqui? A luz está perfeita. Beatriz ficou sem jeito. Paulo, eu não sou fotogênica. Confie em mim. Ela posou timidamente, apoiando-se no corrimão da ponte com o riacho e as árvores ao fundo. Paulo tirou várias fotos, direcionando-a suavemente. Olhe para lá, sorria naturalmente, agora olhe diretamente para mim.
Quando mostrou as fotos para ela, Beatriz ficou genuinamente surpresa. Ela parecia natural e bonita, com uma expressão serena que ela não sabia que possuía. Você me fez parecer bonita, murmurou, admirada. Você é bonita, Beatriz. Mais bonita do que imagina. O momento ficou carregado de emoção. Eles estavam parados muito próximos um do outro, e Beatriz podia sentir o perfume sutil de Paulo, ver os reflexos dourados em seus olhos verdes. Beatriz, ele disse suavemente. Sim. Posso te beijar? Ela assentiu quase imperceptivelmente, e Paulo se inclinou devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Quando seus lábios se encontraram, foi um beijo suave, respeitoso, mas cheio de promessa. Beatriz sentiu como se o mundo inteiro tivesse parado ao redor deles. Quando se separaram, ela estava corando intensamente. Foi meu primeiro beijo, confessou em voz baixa. Sério? Sério. Paulo sorriu ternamente. Então me sinto muito honrado. O caminho de volta foi preenchido por conversas mais íntimas. Paulo falou sobre a pressão familiar, seus medos sobre o futuro, a sensação de estar vivendo uma vida que não havia escolhido. Beatriz compartilhou suas inseguranças sobre não pertencer, sobre sempre se sentir diferente, sobre os sacrifícios que sua mãe fazia para dar a ela oportunidades melhores. Às vezes sinto que decepciono minha mãe, admitiu. Ela trabalha tanto para me dar uma boa educação, e eu sou tão comum. Beatriz, olhe para mim. Paulo parou de andar e segurou suas mãos. Você não é comum. Você é extraordinária de maneiras que nem percebe. Sua inteligência, sua sensibilidade, sua capacidade de ver beleza em coisas simples, isso não é comum. Isso é raro. Quando voltaram ao carro, eram quase 5 horas da tarde. A viagem de volta foi tranquila, com música suave tocando no som enquanto eles conversavam sobre livros, filmes e sonhos. Paulo, Beatriz disse quando ele parou em frente ao prédio dela. Sim. Obrigada por hoje. Foi perfeito. Para mim também. Ele hesitou por um momento. Beatriz, eu gostaria muito de continuar te vendo. Mas quero que saiba que entendo se você achar que somos muito diferentes, ou se sua mãe tiver objeções. Minha mãe só quer que eu seja feliz. E você? Você me faz feliz de uma forma que eu nem sabia que era possível. Paulo sorriu, sentindo o peito se aquecer. Então posso te ver amanhã. Amanhã é domingo. Eu sempre visito minha avó de manhã, mas à tarde estou livre. Que tal se eu te buscar às 2? Posso te mostrar alguns dos lugares onde costumo fotografar. Adoraria. No domingo, Paulo chegou pontualmente às 2 horas. Desta vez, ele estava com roupas ainda mais casuais, tênis, jeans desbotado e uma camiseta simples, e carregava uma mochila com equipamento fotográfico. Pronta para uma aventura? Perguntou quando Beatriz desceu. Sempre. Ele a levou a diversos locais pela cidade e arredores, um mirante abandonado que oferecia vista panorâmica da cidade, uma antiga estação de trem desativada coberta de grafites artísticos, um campo de girassóis nos subúrbios. Em cada local, Paulo fotografava não apenas a paisagem, mas também Beatriz, que gradualmente foi se sentindo mais confortável diante da câmera. Você tem um olho natural para a composição, comentou Paulo enquanto revisavam as fotos. Olhe como você instintivamente se posicionou na regra dos terços nesta foto. Nem sei o que isso significa, Beatriz riu. Posso te ensinar, se quiser. Tenho uma câmera extra em casa. A perspectiva de aprender fotografia com Paulo a emocionou. Era uma oportunidade de dividir algo importante para ele e desenvolver um interesse próprio. Os dias seguintes na escola foram diferentes para ambos. Paulo, que normalmente se sentava com o grupo dos populares no refeitório, passou a procurar Beatriz durante o intervalo. Eles almoçavam juntos na biblioteca ou no jardim, conversando sobre as aulas, compartilhando livros e descobrindo mais sobre as personalidades um do outro. A mudança não passou despercebida. Gabriel confrontou Paulo na quarta-feira. Cara, o que está acontecendo? Você praticamente sumiu do nosso grupo.
Todo mundo está comentando sobre você e a Beatriz. E o que estão comentando? Paulo perguntou, embora já imaginasse. Que é estranho. Que vocês não têm nada a ver um com o outro. Algumas meninas estão chateadas porque esperavam que você convidasse uma delas para ser sua parceira no baile de formatura. Gabriel, você é meu amigo, então vou ser direto. Eu não me importo com o que estão falando. Beatriz é incrível, e pela primeira vez em anos, estou genuinamente interessado em alguém por quem ela realmente é. Mas Paulo, vocês são de mundos completamente diferentes. E daí? Isso não significa que não podemos nos conectar como pessoas. Ela me entende de uma forma que ninguém mais consegue. Gabriel suspirou, percebendo que não conseguiria dissuadir o amigo. Só espero que você saiba o que está fazendo. Seus pais vão pirar quando descobrirem. Meus pais vão ter que aceitar minhas escolhas mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, Beatriz enfrentava seus próprios desafios. Marina a abordou durante a aula de educação física. Beatriz, preciso falar com você, disse Marina, puxando-a para um canto mais reservado da quadra. Claro, o que foi? É sobre você e o Paulo. Todo mundo está falando. E o que estão dizendo? Beatriz perguntou, embora sua expressão já demonstrasse que sabia que não seriam coisas boas. Olha, eu gosto de você, sabe disso. Mas algumas meninas estão sendo cruéis. Dizem que você só está interessada no dinheiro dele, que está tentando se aproveitar. Beatriz sentiu uma punhalada no peito. E você acredita nisso? Eu não. Mas... Beatriz, você tem certeza de que sabem no que estão se metendo? Vocês são muito diferentes. A família dele frequenta clubes de campo onde a anuidade custa mais que o salário anual da maioria das pessoas. Marina, eu sei das diferenças entre nós. Mas o Paulo me vê como pessoa, não como classe social. E eu o vejo da mesma forma. Eu só não quero ver você se machucando, tá? Histórias como essa raramente terminam bem na vida real. Naquela tarde, Beatriz estava mais quieta que o normal quando encontrou Paulo. Eles haviam combinado de ir à praça central da cidade, onde Paulo queria fotografar o pôr do sol através dos prédios históricos. Você está bem? Paulo perguntou, notando sua expressão melancólica. As pessoas estão falando sobre nós na escola, ela admitiu. E o que estão dizendo te incomoda? Dizem que eu estou me aproveitando de você. Que só estou interessada no seu dinheiro. Paulo parou de ajustar a câmera e a encarou. E você está? Como pode me perguntar isso? Beatriz se sentiu ferida. Desculpe, foi uma pergunta idiota. Eu sei que você não é assim. Na verdade, é exatamente o contrário. Você sempre tenta pagar sua parte quando saímos, fica desconfortável quando sugiro lugares caros. É porque não quero que pense que estou me aproveitando. Beatriz, olhe para mim. Paulo segurou suas mãos. Eu não me importo com o que as pessoas dizem. O que importa é o que nós sabemos sobre nós mesmos e sobre o que sentimos um pelo outro. E o que você sente por mim? Ela perguntou em voz baixa. Paulo respirou fundo. Eles estavam se conhecendo há apenas uma semana, mas seus sentimentos já eram intensos demais para ignorar. Eu acho que estou me apaixonando por você, confessou. Na verdade, não acho. Tenho certeza. Beatriz sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, lágrimas de alívio e felicidade. Eu também, sussurrou. Eu também estou me apaixonando por você. Eles se beijaram ali mesmo, no meio da praça, enquanto o sol se punha atrás dos prédios antigos, criando um cenário dourado que Paulo mais tarde descreveria como a foto mais bonita que nunca conseguiu capturar. Nas semanas seguintes, o relacionamento deles se aprofundou. Paulo passou a buscar Beatriz na livraria sempre que ela trabalhava, e eles passavam as tardes explorando a cidade, conversando sobre tudo e nada, descobrindo pequenos detalhes um do outro que os faziam se apaixonar ainda mais. Beatriz aprendeu que Paulo tinha uma cicatriz no joelho esquerdo de quando caiu da bicicleta aos 8 anos, que ele era alérgico a frutos do mar, que seu filme favorito era Sociedade dos Poetas Mortos e que ele secretamente escrevia poesia nas madrugadas quando não conseguia dormir.
Paulo descobriu que Beatriz tinha uma pequena marca de nascença em forma de estrela atrás da orelha esquerda, que ela falava italiano fluentemente porque a avó havia insistido em ensiná-la, que ela tinha medo irracional de palhaços e que sonhava em viajar pela Europa visitando museus e bibliotecas antigas. Um mês após o baile, Paulo finalmente reuniu coragem para falar com os pais sobre Beatriz. Escolheu um domingo à tarde, quando a família estava reunida na sala da mansão para o tradicional chá dominical. Pai, mãe, preciso falar com vocês sobre algo importante. Eduardo Santos, um homem imponente de 55 anos com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, levantou o olhar do jornal financeiro. Isabel Santos, elegante e sempre impecável, depositou delicadamente a xícara de porcelana no pires. O que foi, filho? Perguntou Isabel com o tom cuidadosamente modulado que usava em todas as conversas familiares. Estou namorando uma garota da escola. Gostaria que vocês a conhecessem. Que bom, querido, Isabel sorriu. Qual família? Os Mendoza? Os Albuquerque. Na verdade, ela se chama Beatriz Santos. Não tem parentesco conosco, Paulo esclareceu rapidamente. E, bem, ela não é de uma família tradicional como vocês conhecem. O sorriso de Isabel vacilou ligeiramente. Eduardo fechou o jornal com mais força que o necessário. O que você quer dizer com não é de uma família tradicional? Perguntou Eduardo. Ela mora com a mãe, que trabalha como secretária. Elas não têm muito dinheiro, mas são pessoas incríveis. Beatriz é a pessoa mais inteligente e genuína que já conheci. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabel e Eduardo trocaram um olhar que Paulo conhecia bem, o olhar que precedia conversas sérias sobre responsabilidades familiares. Paulo, Eduardo começou com a voz controlada, você está prestes a se formar. Este é um momento crucial para fazer conexões que serão importantes para seu futuro. Você não pode se dar ao luxo de se envolver com distrações. Beatriz não é uma distração. É a pessoa por quem me apaixonei. Filho, Isabel interveio com um tom que sempre usava quando tentava ser compreensiva, nós entendemos que você possa ter se encantado com essa garota. Mas você precisa pensar no futuro. Quando assumir a empresa, precisará de uma esposa que possa apoiá-lo socialmente, que entenda nosso mundo. E se eu não quiser assumir a empresa? A pergunta saiu antes que Paulo pudesse se conter. Eduardo se levantou lentamente, sua expressão endurecendo. O que você disse? Pai, eu tenho sonhos próprios. Talvez eu queira seguir outro caminho. Que caminho? Paulo, você é meu único filho. Esta empresa foi construída por gerações da nossa família. É sua responsabilidade. Mas e se eu não quiser essa responsabilidade? A discussão que se seguiu foi intensa e dolorosa. Eduardo falou sobre tradição familiar, responsabilidade, sobre como Paulo não podia jogar fora tudo pelo que a família havia trabalhado. Isabel tentou ser a mediadora, mas ficou claro que ela concordava com o marido. Paulo, disse Eduardo finalmente, você vai terminar essa infatuação com essa garota. Vai se focar nos estudos e na preparação para assumir seu lugar na empresa. Não vou tolerar mais essa rebeldia adolescente. E se eu me recusar? Então você vai descobrir como é viver sem os privilégios que sempre teve. Sem carro, sem mesada, sem a universidade particular que já está paga. Paulo saiu da sala sem dizer mais nada, subiu para seu quarto e ligou para Beatriz imediatamente. Oi, amor, ela atendeu alegremente. Como foi a conversa com seus pais? Não foi bem como eu esperava, Paulo admitiu, resumindo o confronto. Paulo, talvez eles tenham razão, Beatriz disse suavemente após um silêncio. Talvez estejamos sendo ingênuos. Não diga isso. Por favor, não diga isso. Mas Paulo, eu não quero ser a causa de problemas entre você e sua família. E eu definitivamente não quero que você perca suas oportunidades por minha causa. Beatriz, você não está me ouvindo. Eu escolho você. Escolho nós. Não me importo com as consequências. Mas eu me importo. Eu te amo demais para permitir que você destrua seu futuro por mim.
A conversa terminou com ambos emocionalmente exaustos e sem uma solução clara. Nos dias seguintes, a tensão em casa tornou-se insuportável. Eduardo mal falava com Paulo, e Isabel tentava constantemente mediar, sugerindo compromissos que sempre envolviam Paulo terminar com Beatriz. Na escola, Paulo notou mudanças sutis. Alguns professores, que sempre o haviam tratado com deferência especial, pareciam mais frios. Ele suspeitava que seus pais haviam feito algumas ligações estratégicas. A situação chegou ao limite quando Paulo descobriu que seu pai havia contatado o diretor da escola e sugerido que Beatriz estava distraindo Paulo dos estudos. O diretor, ansioso para manter boas relações com a família Santos, que era uma das principais doadoras da escola, chamou Beatriz para uma conversa particular. Beatriz, disse o diretor Mendoza, preciso falar com você sobre sua amizade com Paulo Santos. Nossa amizade, senhor. Bem, mais que amizade, pelo que me consta. Olha, Beatriz, você é uma excelente aluna, sempre foi. Mas tenho recebido relatos de que Paulo tem se distraído ultimamente. Beatriz sentiu uma onda de humilhação. Senhor, Paulo continua sendo um dos melhores alunos da turma. Suas notas não caíram. Não é apenas questão de notas. Paulo tem responsabilidades futuras importantes. Sua família contribui significativamente para nossa escola. E eu não contribuo porque sou apenas uma bolsista, Beatriz perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Não é isso, Beatriz. Mas você deve entender que certas associações podem ser problemáticas para todos os envolvidos. Beatriz saiu da sala do diretor sentindo-se menor do que nunca. Pela primeira vez, questionou seriamente se estava sendo egoísta ao insistir no relacionamento com Paulo. Naquela tarde, ela o encontrou no jardim da escola, como haviam combinado. Paulo imediatamente notou sua expressão abatida. O que aconteceu? Beatriz contou sobre a conversa com o diretor. Paulo ficou furioso. Não acredito que meu pai chegou a esse ponto. Beatriz, isso é inaceitável. Paulo, talvez ele tenha razão. Talvez eu realmente seja uma distração para você. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Como pode ser uma distração? Por que nossos mundos são diferentes demais? Por que sua família nunca vai me aceitar? Por que eu não posso te dar o tipo de vida que você merece? Pare. Pare de falar assim. Paulo segurou os ombros dela gentilmente. Beatriz, você é tudo o que eu quero. Não me importa se temos que enfrentar obstáculos. Pessoas que se amam lutam por esse amor. E se não for suficiente? E se no final você perceber que seus pais estavam certos? Isso nunca vai acontecer. Mas Beatriz podia ver a dúvida começando a se instalar nos olhos dele, por mais que Paulo tentasse escondê-la. A situação se complicou ainda mais quando Eduardo Santos apareceu na livraria onde Beatriz trabalhava. Era uma quinta-feira à tarde, e Rosa havia saído para resolver questões bancárias, deixando Beatriz sozinha na loja. Eduardo entrou usando um terno impecável que provavelmente custava mais que o salário anual de Beatriz. Seu porte imponente fazia a pequena livraria parecer ainda menor. Beatriz Santos, perguntou, embora obviamente soubesse quem ela era. Sim, senhor. Posso ajudá-lo? Sou Eduardo Santos, pai do Paulo. Gostaria de conversar com você. Beatriz sentiu seu estômago se contrair, mas manteve a compostura. Claro, senhor Santos. Eduardo olhou ao redor da loja com expressão que não conseguia esconder completamente seu desdém pelo ambiente simples. Vou ser direto, senhorita. Meu filho está enfatuado por você, mas essa situação precisa acabar. Com todo respeito, senhor Santos, isso não é decisão sua. Na verdade, é. Paulo é menor de idade e dependente de mim. Posso tornar a vida dele muito difícil se ele continuar desobedecendo. O que o senhor quer de mim? Eduardo tirou um envelope do bolso interno do paletó e o colocou sobre o balcão. 20.000 reais. Mais do que você ganha em 2 anos trabalhando aqui. Tudo o que precisa fazer é sair da vida do meu filho. Beatriz encarou o envelope como se fosse uma cobra venenosa.
O senhor está tentando me comprar? Estou oferecendo uma solução prática para uma situação complicada. Você é inteligente, Beatriz. Deve saber que esse relacionamento não tem futuro. Paulo está destinado a coisas maiores. E eu não estou. Você pode estar em seu próprio mundo, mas não no nosso. A frieza nas palavras de Eduardo atingiu Beatriz como uma bofetada. Por um momento, ela considerou pegar o envelope. 20.000 reais resolveriam muitos problemas seus e da mãe. Mas então pensou em Paulo, em como ele a olhava, em como a fazia sentir-se especial e amada. Senhor Santos, o senhor pode guardar seu dinheiro. Eu não estou à venda. Eduardo não pareceu surpreso, mas havia uma nova frieza em seus olhos. Muito bem. Mas lembre-se, eu o avisei. Quando Paulo se cansar dessa fantasia romântica e voltar à realidade, você vai descobrir que rejeitou a única oportunidade que teve de sair dessa situação dignamente. Ele pegou o envelope e saiu da loja sem mais palavras. Beatriz ficou tremendo por vários minutos após sua partida. Quando Rosa retornou, encontrou-a sentada atrás do balcão, visivelmente abalada. Querida, o que aconteceu? Beatriz contou sobre a visita de Eduardo. Rosa, que havia criado 3 filhos sozinha e conhecia bem os desafios de pessoas como elas, abraçou Beatriz carinhosamente. Você fez a coisa certa, querida. Mas também precisa estar preparada para o que pode vir. O que você quer dizer? Homens como Eduardo Santos não desistem facilmente quando querem algo. E eles têm recursos que nós não temos. Naquela noite, Beatriz contou para Paulo sobre a visita de seu pai. Paulo ficou furioso além de qualquer coisa que ela já havia visto. Ele fez o quê? Ele tentou te comprar. Paulo, acalme-se. Não posso me acalmar. Isso é inaceitável. Vou falar com ele agora mesmo. Não, por favor. Isso só vai piorar as coisas. Como pode piorar? Meu próprio pai tentou subornar a garota que eu amo. A palavra amor ainda fazia o coração de Beatriz acelerar, mas agora também trazia uma pontada de dor. Paulo, talvez devêssemos pensar em dar um tempo. Não. Absolutamente não. Beatriz, não vou deixar meu pai ganhar essa. Não é sobre ganhar ou perder. É sobre ser realista. Sua família tem poder de tornar nossa vida um inferno. Então fugimos. A sugestão saiu impulsivamente, mas assim que Paulo a fez, percebeu que falava a sério. O quê? Fugimos. Terminamos o colegial, nos casamos, começamos uma vida nova em outro lugar. Longe da influência da minha família. Paulo, você está falando loucuras. Você tem 17 anos. Vou fazer 18 em 2 meses. Você também. Podemos fazer isso, Beatriz. Pela primeira vez, Beatriz viu uma saída possível. Mas também via todos os riscos. E se der errado? E se você se arrepender? E se der certo? E se formos felizes? Eles conversaram até altas horas da madrugada, fazendo planos impossíveis e sonhando com um futuro juntos longe das complicações de suas realidades atuais. Mas a realidade tem uma forma de se impor aos sonhos. Na semana seguinte, Beatriz notou mudanças sutis mais significativas. Sua bolsa de estudos foi revisada devido a novas políticas da escola. Embora ainda mantivesse a gratuidade das mensalidades, perdeu o auxílio para material escolar e uniforme. Rosa a chamou para uma conversa difícil na livraria. Beatriz, preciso te contar uma coisa. O proprietário do prédio onde fica a livraria decidiu aumentar o aluguel. Drasticamente. Mas ele pode fazer isso? Tecnicamente, sim. O contrato vence no final do mês, e ele não quer renovar nas condições antigas. Beatriz não era ingênua. Isso tem a ver com os Santos, não tem? Rosa suspirou. Não posso provar, mas a família Santos tem influência em muitos setores da cidade. É possível que tenham feito algumas ligações. A pressão estava vindo de todos os lados. Na escola, alguns professores começaram a tratá-la de forma diferente.
Nada explícito, mas pequenas humilhações que se acumulavam dia após dia. Paulo também estava sofrendo pressões. Seu pai cortou sua mesada e ameaçou tirar o carro. Mais seriamente, começou a interferir diretamente em suas oportunidades futuras. Paulo, disse Eduardo durante um jantar familiar tenso, cancelei sua inscrição para Stanford. Você vai estudar administração na universidade daqui mesmo, onde posso supervisionar seu progresso. Você não pode fazer isso. Posso e fiz. E continuarei fazendo mudanças na sua vida até você voltar ao bom senso. A gota d'água veio quando Cláudia, mãe de Beatriz, perdeu o emprego. Oficialmente, foi uma reestruturação da empresa. Na prática, todos sabiam que a família Santos tinha conexões com o escritório de contabilidade onde ela trabalhava. Mãe, eu sinto muito, Beatriz chorou quando Cláudia chegou em casa com seus pertences em uma caixa pequena. Não é sua culpa, querida. Mas, talvez seja hora de pensarmos em nos mudar para outra cidade. Tenho uma prima em São Paulo que pode me ajudar a encontrar trabalho. A possibilidade de ter que se mudar atingiu Beatriz como um soco no estômago. Significaria deixar Paulo, deixar a escola faltando apenas alguns meses para a formatura, recomeçar tudo de novo. Naquela noite, ela e Paulo se encontraram no pequeno parque onde costumavam conversar. Era uma noite fria de outono, e Beatriz estava usando um casaco velho que não a protegia adequadamente do vento. Paulo, precisamos conversar seriamente, ela começou. Eu sei. A situação está ficando insustentável. Sua família está destruindo a minha vida. E a sua também. Beatriz, não vamos desistir agora. Podemos encontrar uma solução. Que solução? Paulo, minha mãe perdeu o emprego. Provavelmente vamos ter que nos mudar para São Paulo. Rosa pode ter que fechar a livraria. Quantas pessoas mais vão sofrer por nossa causa? Paulo estava em silêncio, processando a magnitude do que sua família estava fazendo. Eu converso com meu pai. Vou fazer ele parar com isso. Paulo, olhe para mim. Realmente olhe. Beatriz segurou as mãos dele, que estavam geladas. Você acha que ele vai parar? Ele vai parar quando conseguir o que quer. E o que ele quer é que terminemos. Então o que você está sugerindo? As palavras foram as mais difíceis que Beatriz já teve que dizer em sua vida, talvez devêssemos terminar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Paulo a encarou como se ela tivesse acabado de falar em uma língua estrangeira. Você não pode estar falando sério. Paulo, eu te amo. Mais do que jamais imaginei que fosse possível amar alguém. Mas às vezes amar significa deixar a pessoa ir. Isso é besteira romântica de filme. Beatriz, se nos amamos, lutamos. E se lutarmos e perdermos tudo? E se lutarmos e você acabar me odiando por ter destruído sua vida? Isso nunca vai acontecer. Como você pode ter certeza? Paulo, você tem 17 anos. Não fez nem faculdade ainda. Como pode ter certeza de que vai me amar pelo resto da vida? Paulo ficou de pé abruptamente, começando a andar em círculos. Não acredito que você está duvidando do que sentimos. Não estou duvidando do que sentimos agora. Estou sendo realista sobre o futuro. Realista? Ou covarde? As palavras saíram antes que Paulo pudesse controlá-las, e ele imediatamente se arrependeu ao ver a dor no rosto de Beatriz. Desculpe, eu não queria dizer isso. Talvez você tenha razão. Talvez eu seja covarde. Beatriz se levantou também. Mas também sou prática. E a realidade é que somos de mundos diferentes, Paulo. Sua família vai sempre ter poder sobre a minha. Sempre vai conseguir nos prejudicar se quiser. Beatriz, por favor. Eu preciso proteger minha mãe. Preciso proteger as pessoas que podem ser feridas por isso. E, preciso proteger você. Eu não preciso de proteção. Preciso de você. Beatriz se aproximou e tocou o rosto dele suavemente, memorizando cada detalhe. E eu sempre vou precisar de você. Mas às vezes o que precisamos e o que podemos ter são coisas diferentes. Ela o beijou uma última vez,
um beijo cheio de amor e despedida, e se afastou. Beatriz, espere! Mas ela já estava correndo, as lágrimas impedindo-a de ver o caminho claramente. Paulo ficou parado no parque por mais de 1 hora, tentando processar o que havia acontecido. Parte dele queria correr atrás dela, implorar para que reconsiderasse. Outra parte, uma parte que ele odiava admitir, sentia um alívio terrível. A pressão constante, os conflitos, a sensação de estar sempre lutando contra correntes impossíveis, talvez realmente fosse melhor assim. Mas quando chegou em casa e viu a expressão satisfeita de seu pai, toda dúvida desapareceu. Ele não podia deixar que Eduardo ganhasse. Nos dias seguintes, Paulo tentou várias vezes falar com Beatriz. Ligou para sua casa, foi à livraria, esperou na saída da escola. Mas ela o evitava consistentemente, e quando finalmente conseguiu encurralá-la no corredor da escola, sua resposta foi firme. Paulo, por favor. Não torne isso mais difícil do que já é. Beatriz, eu não aceito isso. Não aceito que meu pai ganhe. Não é sobre seu pai ganhar. É sobre nós dois termos a chance de ser felizes. Eu só posso ser feliz com você. Agora você pensa assim. Mas talvez. Não. Não há talvez. Beatriz, eu vou provar para você que estou falando sério. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, Paulo já havia se afastado. Naquela noite, Paulo teve a confrontação final com seus pais. Esperou que estivessem na sala após o jantar e se apresentou com uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Pai, mãe, preciso falar com vocês. Eduardo não levantou o olhar do documento que estava lendo. Se é sobre aquela garota novamente. É sobre minha vida. Sobre minhas escolhas. Agora Eduardo prestou atenção. Havia algo diferente no tom de Paulo. Vocês conseguiram o que queriam. Beatriz terminou comigo. Isabel pareceu querer dizer algo conciliatório, mas Eduardo a impediu com um gesto. Foi a decisão certa, Paulo. Com o tempo, você vai perceber isso. A decisão certa para quem? Para você? Porque certamente não foi certa para mim. Paulo, você é jovem. Não entende as complexidades. Eu entendo perfeitamente. Entendo que vocês usaram seu poder e influência para destruir a vida de pessoas inocentes só para me forçar a obedecer. Entendo que vocês não se importam com minha felicidade, apenas com seus planos para mim. Eduardo se levantou, sua paciência finalmente se esgotando. Chega! Paulo, você é meu filho e vai fazer o que é melhor para esta família. Não vou. As duas palavras foram ditas com uma calma que contrastava com a fúria de Eduardo. Como disse? Eu disse que não vou. Não vou estudar administração. Não vou assumir a empresa. E não vou viver a vida que vocês planejaram para mim. Paulo, você não pode estar falando sério, Isabel interveio, claramente alarmada. Estou completamente sério. Vocês podem me tirar o carro, cortar minha mesada, me tirar desta casa. Mas não podem me obrigar a viver uma vida que não escolhi. E o que exatamente você pretende fazer? Perguntou Eduardo com sarcasmo. Virar fotógrafo? Poeta? Viver de ar? Se necessário, sim. Prefiro ser pobre e autêntico do que rico e infeliz. Você está sendo dramático e infantil. Talvez. Mas são minhas escolhas para fazer. Paulo subiu para seu quarto e começou a fazer as malas. Não tinha muito dinheiro próprio, algumas centenas de reais economizadas ao longo dos meses, mas tinha um plano. Gabriel apareceu em sua casa no dia seguinte, alarmado com uma ligação de Isabel. Cara, sua mãe está desesperada. Disse que você vai embora de casa. Vou. Não posso mais viver aqui, Gabriel. Mas para onde você vai? Como vai sobreviver? Vou dar um jeito. Posso trabalhar, conseguir um emprego. Paulo, você nunca trabalhou um dia na vida. Você não tem ideia de como é o mundo real. Então está na hora de aprender. Gabriel tentou dissuadi-lo por horas, mas Paulo estava determinado. Naquela tarde,
ele fez algo que nunca havia feito: procurou empregos. Depois de ser rejeitado em vários lugares, sua falta de experiência era óbvia. Finalmente conseguiu uma vaga como entregador em uma pizzaria. O salário era baixo, mas incluía gorjetas e era melhor que nada. Paulo alugou um pequeno quarto em uma pensão nos arredores da cidade. Era simples, modesto, mas era seu. Pela primeira vez na vida, estava vivendo completamente por conta própria. Enquanto isso, Beatriz e sua mãe estavam se preparando para a mudança para São Paulo. Cláudia havia conseguido um emprego através da prima, e elas partiriam logo após a formatura de Beatriz. Tenho certeza de que é a coisa certa a fazer, Cláudia disse enquanto empacotavam os pertences. São Paulo oferece mais oportunidades para nós duas. Beatriz concordava racionalmente, mas seu coração estava despedaçado. Ela havia perdido não apenas Paulo, mas toda a vida que conhecia. Rosa conseguiu um acordo para manter a livraria aberta por mais alguns meses, mas era questão de tempo até ter que fechar definitivamente. Vai sentir falta daqui? Perguntou a Beatriz durante um dos últimos dias de trabalho. Muito. Esta livraria foi meu refúgio por tanto tempo. E o Paulo? Vai sentir falta dele? Beatriz não respondeu imediatamente. As lágrimas que havia estado segurando finalmente escorreram. Todos os dias pelo resto da minha vida. A formatura estava se aproximando rapidamente. Era um evento que deveria ser celebração, mas para Beatriz e Paulo representava apenas o fim definitivo de um capítulo de suas vidas. 3 dias antes da cerimônia, Paulo fez algo impulsivo. Depois do turno na pizzaria, foi até o prédio onde Beatriz morava. Sabia que era uma má ideia, que ela provavelmente não o atenderia, mas precisava tentar uma última vez. Subiu os 3 lances de escada com o coração batendo acelerado. Quando bateu na porta, foi Cláudia quem atendeu. Ela o encarou com uma expressão que misturava surpresa e algo que poderia ser pena. Paulo, o que você está fazendo aqui? Senhora Cláudia, eu preciso falar com a Beatriz. Por favor. Cláudio estudou cuidadosamente. O garoto na sua frente estava diferente do jovem elegante que havia conhecido meses atrás. Paulo estava mais magro, com roupas simples e uma expressão de cansaço que não combinava com seus 17 anos. Paulo, ela não quer te ver. E talvez seja melhor assim. Por favor, só 5 minutos. Eu sei que magoei vocês, sei que minha família causou problemas terríveis. Não foram problemas, Paulo. Vocês destruíram nossa vida aqui. As palavras atingiram Paulo como um soco. Ele nunca havia pensado nisso de forma tão direta. Eu sei. E eu sinto muito. Mais do que as palavras podem expressar. Mas eu saí de casa, senhora Cláudia. Estou vivendo por conta própria, trabalhando. E isso muda o quê, exatamente? Muda que agora posso provar que meus sentimentos pela Beatriz são reais. Que não tem a ver com facilidade ou conveniência. Cláudia suspirou. Via a sinceridade nos olhos do garoto, mas também via a ingenuidade de alguém que ainda não entendia completamente as consequências de suas ações. Paulo, vocês são muito jovens. E o amor de vocês, por mais real que seja, causou muita dor. Deixe-o entrar, mãe. A voz de Beatriz veio de dentro do apartamento. Cláudia hesitou, mas finalmente se afastou para permitir que Paulo entrasse. Beatriz estava sentada no pequeno sofá da sala, cercada por caixas de mudança. Ela estava ainda mais magra, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas, mas continuava sendo a pessoa mais bonita que Paulo já havia visto. Oi, ele disse suavemente. Oi. Eles se encararam em silêncio por um momento. Havia tanto a dizer, mas nenhum dos dois sabia por onde começar. Ouvi dizer que você saiu de casa, Beatriz finalmente falou. Saí. Estou morando numa pensão, trabalhando como entregador de pizza. Paulo, por quê? Porque você tinha razão. Eu nunca poderia provar que te amava de verdade enquanto estivesse vivendo na sombra dos meus pais. Então decidi viver por conta própria. E como está sendo? Paulo riu sem humor, difícil. Muito mais difícil do que imaginei.
Acordar cedo, trabalhar o dia todo por um salário que mal paga as contas, viver num quarto do tamanho do meu closet antigo. Mas sabe o que é engraçado? O quê? Pela primeira vez na vida, sinto que estou vivendo de verdade. Cada real que ganho é meu. Cada decisão que tomo é minha. É assustador, mas também é libertador. Beatriz sentiu uma onda de orgulho e amor, mas também de tristeza. Paulo, isso é maravilhoso, mas não muda nada para nós. Por que não? Por que eu ainda vou embora para São Paulo? Porque nossa história causou muita dor. Por quê? Ela hesitou, porque talvez seja tarde demais. Nunca é tarde demais para o amor verdadeiro. Isso são palavras bonitas, mas a vida real é mais complicada. Paulo se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Beatriz, eu sei que cometi erros. Sei que fui ingênuo e que não entendi a dimensão do que minha família estava fazendo. Mas aprendi. Cresci. E o que sinto por você não mudou nem um pouco. Paulo. Deixe-me terminar. Eu sei que você vai para São Paulo. Eu sei que precisa recomeçar sua vida. Mas quero que saiba que, quando se sentir pronta, quando quiser me dar outra chance, eu vou estar aqui. Esperando. E se eu nunca me sentir pronta? Então eu vou amar você à distância pelo resto da vida. Beatriz sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não é justo você dizer essas coisas agora. Por que não? Por que você está tornando ainda mais difícil ir embora? Paulo se levantou e se sentou ao lado dela no sofá, mantendo uma distância respeitosa. Beatriz, posso te pedir uma coisa? O quê? Me dê seu endereço em São Paulo. Não vou te incomodar, prometo. Mas quero poder te escrever. Contar como estou, saber como você está. Paulo. Cartas, Beatriz. Cartas simples. Se você não quiser responder, tudo bem. Mas deixe-me manter essa conexão mínima. Beatriz olhou para as caixas ao redor, para a vida que estava prestes a deixar para trás. Está bem. Mas apenas cartas. Apenas cartas. Paulo ficou mais alguns minutos, conversando de forma casual sobre a formatura que se aproximava, sobre os planos de Beatriz para São Paulo, sobre o trabalho dele na pizzaria. Era uma conversa melancólica, permeada pela consciência de que era, provavelmente, a última que teriam por muito tempo. Quando se levantou para ir embora, Beatriz o acompanhou até a porta. Paulo? Sim. Cuide-se bem, está bem? E, obrigada. Pelo quê? Por me mostrar que eu merecia ser amada. Paulo sorriu tristemente. Você sempre mereceu, Beatriz. E sempre vai merecer. Eles se abraçaram brevemente, um abraço de despedida que carregava todo o amor que não podiam mais expressar livremente. A cerimônia de formatura foi uma experiência surreal para ambos. Sentados em lados opostos do auditório, eles se evitavam cuidadosamente, mas estavam constantemente conscientes da presença um do outro. Paulo compareceu sozinho. Seus pais haviam sido convidados, mas Eduardo recusou-se a ir, considerando aquilo uma celebração prematura de uma fase rebelde. Isabel queria ir, mas não teve coragem de desafiar o marido abertamente. Beatriz estava acompanhada de sua mãe e de Rosa, que havia fechado a livraria especificamente para estar presente. Durante a cerimônia, quando os nomes foram sendo chamados, Paulo e Beatriz subiram ao palco em momentos diferentes para receber seus diplomas. Quando foi a vez de Beatriz, Paulo não conseguiu deixar de olhar. Ela estava linda com o vestido simples azul marinho e o cabelo, sorrindo para a plateia com aquela graça natural que sempre o encantara. Quando foi a vez de Paulo, Beatriz tentou não olhar, mas não conseguiu. Ele estava diferente, mais maduro, com uma seriedade nova no rosto, mas ainda era o garoto que havia estendido a mão para ela naquela noite mágica do baile. Depois da cerimônia, houve uma recepção no jardim da escola. Paulo ficou com Gabriel e alguns outros amigos, enquanto Beatriz permaneceu com sua mãe e Rosa. Em determinado momento, seus olhares se cruzaram através do jardim lotado, e ambos sorriram tristemente. Vai falar com ele? Perguntou Rosa.
Não acho que seja uma boa ideia, Beatriz respondeu, embora seus pés parecessem querer se mover na direção de Paulo. Às vezes as despedidas precisam ser ditas adequadamente. Beatriz considerou as palavras de Rosa. Talvez ela estivesse certa. Talvez precisassem de um encerramento adequado. Ela se aproximou de Paulo lentamente, esperando que Gabriel e os outros se afastassem. Quando finalmente ficaram sozinhos, ficaram parados um diante do outro sem saber exatamente o que dizer. Parabéns pela formatura, Paulo disse finalmente. Parabéns para você também. Quando você parte para São Paulo? Na próxima semana. Minha mãe já começou a trabalhar lá, então não podemos adiar mais. Paulo assentiu. E os planos para a faculdade? Consegui uma bolsa parcial na USP. Vou estudar jornalismo, como sempre sonhei. Isso é maravilhoso, Beatriz. Você vai ser uma jornalista incrível. E você? O que vai fazer agora? Vou continuar trabalhando por enquanto. Economizar dinheiro. Talvez no ano que vem consiga fazer um curso técnico de fotografia. Seus pais. Meus pais tomaram sua decisão. Eu tomei a minha. Eles ficaram em silêncio novamente, observando os outros formando e celebrando ao redor deles. Paulo, eu quero que saiba que... Você não precisa dizer nada, Beatriz. Preciso. Quero que saiba que estes meses foram os mais felizes da minha vida. E que, não importa o que aconteça no futuro, você sempre vai ser especial para mim. Para mim também. Você mudou minha vida, Beatriz. Me mostrou quem eu realmente quero ser. E você me mostrou que eu posso ser amada pelo que sou, não pelo que as pessoas querem que eu seja. Era uma despedida adequada, mas ainda assim doía terrivelmente. Cuide-se bem, Beatriz disse, tocando levemente o braço dele. Você também. E Beatriz? Sim. Não se esqueça, sempre vai haver uma carta esperando por você em São Paulo. Uma semana depois, Beatriz e Cláudia partiram para São Paulo numa manhã chuvosa. Rosa foi se despedir na rodoviária, carregando uma sacola com sanduíches para a viagem e os olhos vermelhos de choro contido. Cuide-se, minha menina, sussurrou no ouvido de Beatriz ao abraçá-la. E lembre-se, às vezes a vida nos leva por caminhos tortuosos para chegar onde precisamos estar. Durante as 6 horas de viagem, Beatriz olhou pela janela do ônibus, vendo a paisagem familiar de sua cidade natal desaparecer gradualmente. Estava deixando para trás não apenas um lugar, mas toda uma vida, todos os sonhos que havia construído. São Paulo a recebeu com sua imensidão assustadora e excitante. O apartamento que dividiriam com a prima de Cláudia era pequeno, mas localizado numa região central que facilitaria o acesso à universidade. Nos primeiros dias, Beatriz se manteve ocupada com os preparativos para o início das aulas, conhecendo a cidade, ajudando a mãe a se ambientar no novo emprego. Mas nas horas vagas, especialmente à noite, sentia uma saudade física de Paulo que chegava a doer. 2 semanas após sua chegada, a primeira carta chegou. Beatriz, estava escrito na caligrafia familiar, espero que esta carta a encontre bem e se adaptando à nova cidade. São Paulo deve ser impressionante comparada à nossa cidade pequena. Aqui, as coisas continuam iguais. Continuo trabalhando na pizzaria, economizando cada centavo. Gabriel está estudando engenharia na faculdade local e sempre pergunta sobre você. Rosa conseguiu manter a livraria aberta por mais alguns meses, graças a uma campanha de apoio que a comunidade organizou. Meus pais, bem, ainda não falamos. Isabel me ligou uma vez, mas a conversa foi breve e tensa. Eduardo mantém sua posição de que eventualmente eu voltarei aos meus sentidos. Estou aprendendo muito sobre mim mesmo vivendo sozinho. Descobri que gosto de cozinhar, mas gosto, que tenho mais resistência física do que imaginava, e que a independência, por mais assustadora que seja, também é libertadora. Tirei algumas fotos lindas do nascer do sol sobre a cidade na semana passada. Gostaria de poder mostrá-las para você. Espero que esteja feliz e realizando seus sonhos. Mesmo à distância, torço por você todos os dias. Com amor sempre, Paulo.
Beatriz leu e releu a carta dezenas de vezes. Era reconfortante saber que Paulo estava bem, mas também reabrira feridas que ela estava tentando curar. Decidiu não responder imediatamente. Precisava se concentrar em sua nova vida, em construir um futuro para si mesma. A universidade era um mundo completamente novo. Beatriz se destacou rapidamente nas aulas, impressionando professores com sua capacidade de análise e sua escrita fluida. Fez algumas amizades, especialmente com Mariana, uma colega de curso que vinha do interior de Minas Gerais e entendia os desafios de se adaptar à metrópole. "Você é muito misteriosa", Mariana comentou certo dia enquanto almoçavam no restaurante universitário. "Nunca fala de namorado, da cidade onde cresceu." "Não há muito o que falar", Beatriz respondeu evasivamente. "Claro que há. Todo mundo tem uma história." Beatriz sorriu tristemente. "Algumas histórias são difíceis de contar." Um mês depois da primeira, chegou a segunda carta de Paulo. "Beatriz, consegui ser promovido na pizzaria. Agora sou responsável por organizar as entregas, não apenas fazê-las. É uma responsabilidade pequena, mas significa um aumento no salário e a possibilidade de aprender sobre gestão. Gabriel me contou que você apareceu no jornal local. Uma matéria sobre estudantes da nossa cidade que conseguiram bolsas em universidades prestigiadas. Fiquei tão orgulhoso que comprei 5 exemplares do jornal. Minha mãe apareceu na pizzaria semana passada. Foi estranho e emocionante ao mesmo tempo. Ela chorou quando me viu usando o uniforme, mas depois disse que eu parecia mais maduro. Não falamos sobre você ou sobre minha decisão de sair de casa, mas foi um pequeno progresso. As folhas estão mudando de cor aqui. Sempre gostei do outono, mas este ano tem algo especial. Talvez seja porque pela primeira vez estou realmente prestando atenção nas pequenas belezas da vida. Como está a universidade? Imagino que esteja se destacando, como sempre fez. Você nasceu para ser jornalista. Continuo esperando, se um dia quiser escrever de volta. Com amor, Paulo. Desta vez, Beatriz não conseguiu resistir. Pegou papel e caneta e começou a escrever. Paulo, suas cartas são como raios de sol em dias nublados. Obrigada por compartilhar sua vida comigo, mesmo à distância. São Paulo é exatamente como você imaginou, impressionante, assustadora, cheia de oportunidades. A universidade é desafiadora, mas estou adorando. Os professores são excelentes e os colegas vêm de todos os cantos do país, cada um com histórias fascinantes. Fico feliz sabendo que você está crescendo e se descobrindo. A independência realmente transforma as pessoas, não é? Eu também estou aprendendo muito sobre mim mesma. Sua mãe visitá-lo foi um sinal positivo. Talvez, com o tempo, sua família entenda que você tomou a decisão certa para você. Penso em você todos os dias. Isso não mudou e provavelmente nunca vai mudar. Mas também estou aprendendo a ser feliz com minha própria companhia, a construir sonhos que são só meus. Continue me escrevendo, se quiser. Suas cartas são um elo importante com a pessoa que eu era e que ainda sou, de certa forma. Com carinho, Beatriz. Assim começou uma correspondência regular que durou meses. As cartas se tornaram um refúgio para ambos, um espaço seguro onde podiam compartilhar suas experiências, medos, esperanças e o amor que ainda sentiam um pelo outro, mesmo sabendo que não podiam estar juntos. Através das cartas, Beatriz acompanhou o crescimento de Paulo. Ele foi promovido novamente, desta vez para gerente assistente da pizzaria. Começou a fazer um curso noturno de fotografia. Lentamente, reconstruiu a relação com a mãe, que passou a visitá-lo regularmente e até mesmo defendê-lo em discussões com Eduardo. Paulo, através das cartas, acompanhou os sucessos acadêmicos de Beatriz. Ela se tornou uma das melhores alunas do curso, conseguiu um estágio em um jornal importante, publicou seus primeiros artigos. Também fez amizades sólidas e, lentamente, construiu uma vida plena em São Paulo. Mas as cartas também carregavam uma melancolia constante, o reconhecimento de que estavam construindo vidas separadas, criando versões de si mesmos que talvez já fossem incompatíveis. No final do primeiro ano de faculdade, Beatriz recebeu uma carta diferente.
Beatriz, tenho uma notícia importante para compartilhar. Consegui juntar dinheiro suficiente para me inscrever num curso técnico profissionalizante de fotojornalismo. É em outra cidade, a 2 horas daqui, mas vou conseguir fazer aos fins de semana. Mais importante ainda, minha mãe finalmente conversou seriamente com meu pai sobre mim. Não foi fácil, e ele ainda não aprova minhas escolhas, mas concordou em pelo menos não me sabotar ativamente. É um pequeno progresso. Tenho pensado muito sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o que poderia ter sido diferente. E cheguei a algumas conclusões. Primeiro, você tinha razão quando disse que éramos muito jovens. Éramos. Eu era privilegiado e ingênuo, você estava assustada e pressionada. Nenhum de nós estava preparado para enfrentar as complexidades que nosso relacionamento trouxe. Segundo, o que sentimos era real. É real. Mas talvez o amor verdadeiro às vezes signifique deixar a pessoa que amamos crescer e se descobrir, mesmo que seja longe de nós. Terceiro, não me arrependo de nada. Nem do baile, nem das dificuldades, nem da dor. Porque tudo isso me trouxe até onde estou agora, e eu gosto de quem me tornei. Beatriz, quero que saiba que sempre vou amar você. Mas também quero que saiba que não estou mais esperando. Não estou pausando minha vida na expectativa de um futuro que pode não vir. Estou vivendo, crescendo, me tornando a pessoa que sempre quis ser. Se um dia o destino nos trouxer de volta um para o outro, será maravilhoso. Se não trouxer, vou guardar nossa história como um dos mais belos capítulos da minha vida. Desejo toda a felicidade do mundo para você. Você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Com amor eterno, mas sem expectativas, Paulo. Beatriz chorou ao ler aquela carta. Era linda e madura e quebrava seu coração de uma forma completamente nova. Paulo estava certo, eles precisavam viver suas vidas, crescer como pessoas independentes. Ela escreveu uma última carta em resposta. Paulo, sua última carta foi um presente doloroso mas necessário. Você cresceu tanto, e me sinto orgulhosa da pessoa que você se tornou. Você tem razão sobre tudo. Éramos jovens, o amor era real, e não há nada do que se arrepender. Nossa história, por mais breve que tenha sido, me ensinou sobre mim mesma, sobre o que quero da vida, sobre o que mereço. Eu também não estou mais esperando. Estou construindo uma vida aqui, fazendo planos para o futuro, me apaixonando pelas possibilidades que se abrem à minha frente. Mas quero que saiba que você sempre terá um lugar especial no meu coração. Você foi meu primeiro amor, a primeira pessoa que me viu verdadeiramente, que me fez sentir especial. Isso é um presente que vou carregar para sempre. Desejo sucesso no seu curso, na sua carreira, na sua vida. Você vai ser um fotojornalista incrível. Tem o olhar sensível e a coragem que essa profissão exige. Talvez nossos caminhos se cruzem novamente um dia. Se cruzarem, será porque o tempo certo chegou. Se não, guardarei nossa história como você, como um dos capítulos mais belos da minha vida. Com amor e gratidão para sempre, Beatriz. Depois dessa troca, as cartas pararam. Não houve um acordo explícito, mas ambos entenderam que era hora de fecharem completamente aquele capítulo para que novos pudessem ser escritos. Os anos seguintes foram de crescimento intenso para ambos. Beatriz se formou entre os melhores da turma, conseguiu um emprego em uma revista prestigiada, cobriu histórias importantes, ganhou prêmios de jornalismo. Também teve alguns relacionamentos, alguns sérios, outros não, mas nenhum que se comparasse à intensidade do que havia sentido por Paulo. Paulo concluiu seu curso técnico, conseguiu emprego em um jornal pequeno como fotojornalista e lentamente construiu uma reputação sólida. Suas fotos começaram a aparecer em veículos maiores, ele cobriu eventos importantes, documentou histórias sociais relevantes. Também teve relacionamentos, mas sempre sentia que algo estava faltando. 5 anos depois da formatura, o destino finalmente interveio de forma inesperada. Beatriz estava cobrindo um evento de arte contemporânea em São Paulo quando viu uma exposição fotográfica que a fez parar no meio do caminho. As fotos eram impressionantes, documentavam a vida em pequenas cidades do interior,
capturando momentos de beleza simples e dignidade humana que tocavam profundamente quem as observava. Ela se aproximou para ler o nome do fotógrafo e seu coração quase parou. Paulo Henrique Santos, Olhares do Interior. Incrível, não é? Comentou uma voz ao lado dela. Este jovem tem um talento excepcional. Dizem que ele vem de uma família rica, mas escolheu viver de forma simples para capturar a autenticidade das pessoas comuns. Beatriz ficou parada diante das fotos por quase uma hora, lembrando da tarde em que Paulo havia fotografado na ponte de madeira, da forma como ele via beleza em coisas que outros ignoravam. Desculpe, ela perguntou ao organizador da exposição, o fotógrafo estará presente esta noite? Paulo? Sim, ele vem para a abertura oficial às 7 horas. Beatriz olhou o relógio. Eram 5:30. Ela tinha tempo de ir para casa, trocar de roupa, pensar no que diria. Ou poderia ir embora e deixar o passado onde pertencia. Por um momento, considerou seriamente ir embora. Eles haviam concordado em seguir em frente, construído vidas separadas, se tornado pessoas diferentes. Talvez fosse melhor preservar a memória do que tinham sido do que arriscar descobrir que não tinham mais nada em comum. Mas então olhou novamente para as fotografias, especialmente uma que mostrava uma menina lendo debaixo de uma árvore numa praça pequena, e viu nela a mesma sensibilidade, a mesma capacidade de encontrar poesia no cotidiano que havia se apaixonado naquele garoto de 17 anos. Às 7 horas em ponto, Beatriz estava de volta à galeria. Havia trocado a roupa de trabalho por um vestido simples mas elegante, azul marinho, sem perceber que havia escolhido a mesma cor que usará no baile 5 anos antes. A galeria estava cheia. Paulo estava rodeado por admiradores, jornalistas e possíveis compradores, explicando o contexto de suas fotos com a paixão genuína que ela lembrava tão bem. Ele estava diferente, mais alto, mais magro, com um rosto mais anguloso que a vida independente havia esculpido. Usava roupas simples mas bem cortadas, e havia uma confiança tranquila em seus gestos que não existia quando era adolescente. Beatriz ficou observando à distância, sem saber se deveria se aproximar. Parte dela estava satisfeita apenas em vê-lo bem-sucedido e realizado. Mas então Paulo levantou o olhar por acaso e a viu. O mundo pareceu parar da mesma forma que havia parado naquela noite do baile. Paulo interrompeu a frase que estava dizendo, desculpou-se com as pessoas ao redor e atravessou a galeria em direção a ela. Beatriz perguntou quando chegou perto, como se não conseguisse acreditar que ela estava realmente ali. Oi, Paulo. O que você está fazendo aqui? Trabalho. Sou jornalista cultural, estava cobrindo a exposição para a revista. Ela sorriu. Suas fotos são incríveis. Obrigado. Você está linda. Diferente, mas madura. Você também. E bem-sucedido, pelo que vejo. Eles ficaram parados um diante do outro, conscientes das pessoas ao redor, mas momentaneamente alheios a tudo exceto a presença um do outro. Podemos conversar? Paulo perguntou. Depois que a exposição acabar. Se você tiver tempo. Beatriz hesitou por apenas um segundo. Gostaria muito. 2 horas depois, quando a galeria finalmente esvaziou, eles saíram juntos para a rua. São Paulo brilhava ao redor deles, cheia de vida noturna e possibilidades. Conhece algum lugar onde possamos conversar com calma? Paulo perguntou. Conheço um café que fica aberto até tarde. É tranquilo. Eles caminharam pelas ruas de São Paulo, inicialmente em silêncio, cada um processando a surreal realidade de estarem juntos novamente. Então, Paulo disse finalmente, jornalista cultural. Era exatamente o que você queria fazer. Sim. E fotojornalista era exatamente o que você queria fazer. Parece que ambos conseguimos construir as vidas que sonhávamos. Parece que sim. No café, eles se sentaram numa mesa no fundo, longe do movimento. Era um ambiente aconchegante, com livros nas estantes e música suave tocando ao fundo. Conte-me sobre sua vida, Beatriz disse. As cartas pararam há anos. Por que precisavam parar? Paulo respondeu gentilmente. Mas você está certa, muita coisa aconteceu. Terminei o curso,
consegui emprego em jornais pequenos, fui construindo um portfólio. Esta é minha primeira exposição individual. E sua família? Minha mãe e eu nos reconciliamos completamente há 2 anos. Ela até me apoia financeiramente às vezes, quando tenho projetos que exigem viagem. Meu pai, bem, ainda não aprova minhas escolhas, mas parou de tentar me sabotar. É um progresso. Estou feliz por isso. E, há alguém especial na sua vida? A pergunta saiu antes que Beatriz pudesse censurá-la. Paulo sorriu tristemente. Houve algumas pessoas. Relacionamentos bons, algumas mais sérias que outras. Mas... Ele hesitou. Mas... Sempre senti que estava comparando todos com você. Não é justo com elas nem comigo, mas é a verdade. Beatriz sentiu o coração acelerar. Paulo. E você? Sei que deve ter muitos pretendentes. Uma jornalista brilhante e linda como você. Também houve alguns relacionamentos. Também alguns sérios. Mas também sempre senti que algo estava faltando. Eles se encararam através da mesa pequena, anos de história não dita pairando entre eles. Beatriz, Paulo disse suavemente, posso te fazer uma pergunta honesta? Sempre. Você já se perguntou como seria se nos encontrássemos agora? Como as pessoas que nos tornamos? Todos os dias, ela admitiu. Especialmente quando vejo casais felizes, ou quando estou sozinha em casa à noite, ou quando leio algo que sei que você acharia interessante. Nós somos pessoas muito diferentes de quem éramos há 5 anos. Somos mais maduros, mais independentes, mais seguros de nós mesmos. Então talvez possamos tentar novamente. Sem pressões familiares, sem diferenças sociais impossíveis de superar, apenas como Paulo e Beatriz. Beatriz sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Você acha que podemos? Acho que devemos pelo menos tentar descobrir. Eles conversaram até o café fechar, às 2 da manhã. Conversaram sobre trabalho, sonhos, medos, sobre as pessoas que se tornaram e as que ainda queriam ser. Era como se os 5 anos de separação tivessem sido apenas um intervalo longo numa conversa que nunca havia realmente terminado. Posso te levar em casa? Paulo perguntou quando saíram do café. Eu adoraria, mas... Estou com medo. Do quê? De que seja bom demais para ser verdade. De que acordemos amanhã e percebamos que foi apenas nostalgia. Paulo parou de andar e se virou para encará-la. As luzes da cidade refletiam em seus olhos verdes, criando pequenos pontos dourados que Beatriz lembrava de ter admirado anos atrás. Beatriz, olhe para mim, disse ele, ecoando palavras que havia dito tantas vezes no passado. Não é nostalgia. Eu sei a diferença entre saudade do que foi e reconhecimento do que pode ser. Como você pode ter certeza? Porque passei 5 anos comparando todas as pessoas que conheci com você. Não com a garota de 17 anos que você era, mas com a essência de quem você é. Sua inteligência, sua sensibilidade, sua forma única de ver o mundo. E hoje, conversando com você, percebo que essas qualidades não apenas permaneceram, elas floresceram. Beatriz sentiu algo se deslocando dentro do peito, como se uma porta há muito tempo trancada estivesse sendo aberta cuidadosamente. E se tentarmos e não der certo? E se descobrirmos que o que tínhamos só funcionava porque éramos jovens e ingênuos? Então pelo menos saberemos. Beatriz, passamos 5 anos nos perguntando e se. Não acha que merecemos uma resposta? Ela olhou para ele, realmente olhou. Viu o homem que ele se tornará, mas também viu ecos do garoto que havia estendido a mão para ela naquela noite de baile. A mesma gentileza nos olhos, a mesma sinceridade na voz. Está bem, disse finalmente. Mais devagar. Sem pressões, sem expectativas impossíveis. Devagar, Paulo concordou, sorrindo de uma forma que fez o coração dela acelerar como nos velhos tempos. Podemos começar com um jantar. Um encontro adequado, como adultos que se conheceram numa exposição de arte. Quando? Amanhã à noite?
Conheço um restaurante que acho que você vai gostar. Nada extravagante, um lugar aconchegante onde podemos conversar. Parece perfeito. Paulo a acompanhou até o prédio onde morava, um apartamento pequeno mas charmoso em um bairro jovem de São Paulo. Quando chegaram à porta, ficaram por um momento sem saber como se despedir. Obrigada por esta noite, Beatriz disse. Por suas fotos lindas, pela conversa, por estar aberto a tentar novamente. Obrigado por ter aparecido na exposição. E por ter dado uma chance para nós dois. Eles se abraçaram brevemente, um abraço cuidadoso, respeitoso, mas que carregava a promessa de algo mais. Até amanhã, Paulo disse. Até amanhã. Beatriz subiu para seu apartamento com o coração batendo acelerado. Sua companheira de apartamento, Carla, estava assistindo televisão na sala. Chegou tarde hoje, comentou Carla. Como foi a exposição? Foi, que reveladora, Beatriz respondeu, ainda processando a noite. Conheceu alguém interessante? Beatriz hesitou. Carla não sabia sobre Paulo, sobre a história que haviam vivido. Como explicar que havia reencontrado seu primeiro amor depois de 5 anos? Talvez, disse finalmente. Só o tempo vai dizer. No outro lado da cidade, Paulo chegou ao seu apartamento, um espaço pequeno mas bem organizado, com uma parede inteira dedicada às suas fotografias favoritas. Ele se serviu um copo d'água e ficou olhando para a cidade através da janela. 5 anos. 5 anos imaginando como seria revê-la, e agora havia acontecido da forma mais natural possível. Não havia coincidências forçadas ou tentativas desesperadas de reencontro, apenas dois profissionais fazendo seu trabalho, até que o destino decidiu intervir. Ele pegou o telefone, tentado a ligar para Gabriel e contar sobre o encontro, mas decidiu que preferia manter aquilo privado por enquanto. Era novo demais, frágil demais para ser compartilhado. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com uma energia que não sentia há muito tempo. Escolheu as roupas com mais cuidado que o usual, passou mais tempo arrumando o cabelo. Carla notou a diferença. Tem certeza de que foi apenas uma exposição de arte ontem? Perguntou com um sorriso malicioso. Tenho um encontro hoje à noite, Beatriz admitiu finalmente. Ah! E quem é o sortudo? Alguém, do meu passado. Nos reencontramos ontem. Ex-namorado. Algo assim. Carla estudou a expressão de Beatriz. Deve ter sido alguém importante. Você está radiante. Durante o dia, Beatriz tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos voltavam constantemente para Paulo. Como ele estaria se sentindo? Estaria nervoso quanto ela? Arrependido de ter sugerido o encontro? Paulo, por sua vez, passou a manhã revelando filmes em seu pequeno laboratório caseiro, mas teve que refazer várias imagens porque sua mente estava em outro lugar. À tarde, foi comprar roupas novas, algo que raramente fazia, preferindo investir seu dinheiro em equipamento fotográfico. Às 7 da noite, Paulo estava esperando na frente do restaurante que havia escolhido. Era um lugar pequeno e aconchegante, com decoração rústica e cardápio variado, localizado num bairro tranquilo da cidade. Beatriz chegou pontualmente, usando um vestido simples mas elegante em tom terroso que realçava seus olhos castanhos. Estava mais nervosa do que queria admitir. Oi, disse quando se aproximou. Oi, Paulo respondeu, sorrindo. Você está linda. Obrigada. O restaurante parece charmoso. Espero que goste da comida também. O maître os conduziu a uma mesa no canto, longe do movimento. Era um ambiente perfeito para conversar intimamente. Então, Paulo disse depois que pediram as bebidas, como é ser jornalista cultural em São Paulo? Deve ser fascinante. Tenho a oportunidade de conhecer artistas incríveis, acompanhar o desenvolvimento da cena cultural da cidade. E você? Como é viajar pelo interior documentando histórias? Libertador. Cada projeto é uma descoberta, sobre os lugares, sobre as pessoas, sobre mim mesmo. A conversa fluiu naturalmente, como se não tivessem passado 5 anos separados. Falaram sobre trabalho, sobre as cidades que conheceram,
sobre livros que haviam lido, filmes que os haviam marcado. Lembra daquela tarde em que você me ensinou sobre composição fotográfica? Beatriz perguntou durante a sobremesa. Na ponte de madeira. Você disse que não era fotogênica. E você provou que eu estava errada. Você nunca foi não fotogênica, Beatriz. Você apenas não sabia como você era bonita. Houve um momento de silêncio carregado de significado. Ambos estavam lembrando não apenas daquela tarde específica, mas de toda a intimidade que haviam compartilhado. Paulo, Beatriz disse suavemente, preciso te contar uma coisa. O quê? Durante todos esses anos, sempre me perguntei se fiz a escolha certa. Se deveria ter lutado mais, ter sido mais corajosa. Beatriz, você fez a escolha certa na época. Nós dois fizemos. Éramos muito jovens para lidar com toda aquela pressão. Mas e se? E se não importa mais? Paulo interrompeu gentilmente. O que importa é agora. Quem somos hoje, o que queremos hoje? E o que você quer hoje? Paulo respirou fundo. Quero a chance de conhecer a mulher que você se tornou. Quero descobrir se ainda temos algo especial juntos. Quero tentar construir algo novo com você, baseado em quem somos agora, não em quem éramos. Eu quero isso também, Beatriz admitiu. Mas tenho medo. De quê? De que seja bom demais. De que eu me apaixone novamente e algo dê errado. O medo faz parte, não faz? Se não tivéssemos medo, não seria importante o suficiente. Após o jantar, caminharam pelas ruas do bairro. Era uma noite agradável, com temperatura amena e movimento tranquilo. Posso te mostrar uma coisa? Paulo perguntou quando passaram em frente a uma pequena galeria. Claro. Ele a guiou até a vitrine, onde várias fotografias estavam expostas. Uma delas mostrava um casal idoso sentado num banco de praça, de mãos dadas, observando o movimento ao redor. Tirei esta foto no mês passado, Paulo explicou. Eles estavam casados há 50 anos. Quando perguntei qual era o segredo, o homem disse, nunca paramos de escolher um ao outro ponto. Beatriz olhou para a foto, depois para Paulo. É linda. Me fez pensar em nós. Em como talvez o amor verdadeiro não seja algo que acontece uma vez e pronto. Talvez seja algo que você escolhe, de novo e de novo, mesmo quando é difícil. Você acha que podemos fazer isso? Escolher um ao outro de novo? Acho que podemos tentar. Quando chegaram ao prédio de Beatriz, pararam na frente da porta. A despedida era inevitável, mas nenhum dos dois queria que a noite terminasse. Paulo, Beatriz disse, obrigada pela noite. Foi maravilhosa. Para mim também. Posso te ver novamente? Gostaria muito. Que tal no domingo? Podemos ir ao parque, talvez eu leve minha câmera. Como nos velhos tempos. Como nos novos tempos, Paulo corrigiu com um sorriso. Eles se despediram com um beijo suave na bochecha, cuidadoso mas carinhoso. Nas semanas seguintes, Paulo e Beatriz começaram a se ver regularmente. Iam a museus, exposições, cafés. Paulo mostrou a Beatriz alguns de seus locais favoritos para fotografar na cidade. Beatriz levou Paulo a livrarias que havia descoberto, a pequenos teatros onde peças experimentais eram apresentadas. Lentamente, cuidadosamente, começaram a reconstruir sua intimidade. Desta vez, não havia pressões externas, não havia famílias desaprovadoras ou diferenças sociais intransponíveis. Eram simplesmente duas pessoas adultas, independentes, escolhendo se conhecer novamente. Você mudou, Beatriz comentou uma tarde enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera. Como assim? Você é mais seguro de si. Mais confortável com suas próprias escolhas. O garoto que conheci estava sempre lutando contra expectativas. O homem que você se tornou parece ter encontrado paz. Foi um processo longo, Paulo admitiu. Levei anos para parar de me sentir culpado por não ser quem meus pais queriam que eu fosse. E agora? Agora sei quem sou. E gosto de quem me tornei. Beatriz sorriu. Eu também gosto de quem você se tornou.
Um mês depois de se reencontrarem, tiveram sua primeira discussão séria. Era sobre algo trivial, onde jantar numa noite de sexta, mas rapidamente escalou para questões mais profundas. Às vezes sinto que você está sendo cautelosa demais, Paulo disse, frustrado. Como se estivesse constantemente esperando que algo dê errado. E talvez você esteja sendo otimista demais, Beatriz retrucou. Como se pudesse simplesmente ignorar tudo o que aconteceu no passado. Ficaram alguns minutos em silêncio, cada um processando as palavras do outro. Você tem razão, Beatriz disse finalmente. Estou sendo cautelosa. É que, a última vez que me permiti ser completamente vulnerável com você, tudo desmoronou. E você tem razão também, Paulo admitiu. Talvez eu esteja tentando forçar as coisas a serem simples quando não são. Então o que fazemos? Conversamos. Somos honestos sobre nossos medos e expectativas. E tentamos encontrar um equilíbrio. A discussão, paradoxalmente, os aproximou mais. Mostrou que estavam dispostos a trabalhar através de dificuldades em vez de fugir delas. 2 meses após o reencontro, Paulo conheceu Carla e alguns amigos de Beatriz. Eles ficaram impressionados com sua gentileza e inteligência, mas principalmente com a forma como ele olhava para Beatriz, como se ela fosse a pessoa mais fascinante do mundo. Ele te ama, Carla comentou depois que Paulo saiu. É óbvio para qualquer um que os veja juntos. Eu sei, Beatriz disse suavemente. E eu o amo também. De novo. Ou talvez nunca tenha parado. 3 meses depois, Beatriz finalmente contou a Paulo algo que havia guardado para si durante anos. Tem uma coisa que nunca te disse, começou numa tarde enquanto estavam no apartamento dele, olhando suas fotografias. O quê? Depois que me mudei para São Paulo, houve momentos em que quase voltei. Momentos em que estava pronta a desistir de tudo e voltar para nossa cidade só para estar perto de você. Por que não voltou? Porque sabia que voltaria pela razão errada. Voltaria por saudade, por solidão, não porque estava pronta para construir algo real conosco. Paulo a puxou para perto de si no sofá. E agora? Agora você acha que está pronta? Agora sei que estou. E você? Mais do que pronto. Beatriz, quero construir uma vida com você. Uma vida real, adulta, baseada em quem somos hoje. Isso significa que quero morar com você. Quero acordar ao seu lado todos os dias. Quero apoiar seus sonhos profissionais e dividir os meus com você. Quero. Ele hesitou, depois continuou com coragem renovada. Quero me casar com você. Algum dia, quando ambos sentirmos que é o momento certo. Beatriz sentiu lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto. Eu quero isso também. Tudo isso. 6 meses depois do reencontro, Beatriz e Paulo estavam oficialmente morando juntos num apartamento maior que conseguiram alugar juntos. Era um espaço que refletia os dois, estantes cheias de livros de Beatriz, equipamento fotográfico de Paulo organizadamente disposto, paredes decoradas com fotos que ele havia tirado e artigos que ela havia escrito e emoldurado. Sabe o que é engraçado? Beatriz comentou numa manhã de domingo enquanto tomavam café na cozinha pequena mas charmosa. O quê? Passamos 5 anos imaginando como seria estarmos juntos de novo, e a realidade é muito melhor do que qualquer fantasia que criei. Por que você acha que é assim? Por que não estamos tentando reviver o passado? Estamos criando algo completamente novo. 1 ano após se reencontrarem, Paulo organizou uma pequena exposição em sua cidade natal. Era a primeira vez que voltava desde que havia saído de casa, e pediu a Beatriz para acompanhá-lo. Tem certeza de que quer que eu vá? Ela perguntou. Sua família vai estar lá. Quero que conheçam a mulher incrível que você se tornou. E quero que vejam que fizemos as escolhas certas. A exposição foi um sucesso. Paulo havia documentado histórias de pessoas da própria cidade, trabalhadores, artistas, famílias, idosos, mostrando a dignidade e beleza da vida comum que ele havia aprendido a valorizar. Eduardo e Isabel Santos compareceram ao evento. A tensão era palpável quando chegaram,
mas gradualmente, conforme observavam o trabalho do filho e viam o orgulho genuíno nos olhos de Beatriz, algo mudou. Seu trabalho é impressionante, filho, Eduardo disse no final da noite. Eram as primeiras palavras carinhosas que dirigia a Paulo em anos. Obrigado, pai. E Beatriz, Isabel se dirigiu a ela. Posso falar com você um momento? Beatriz se tensionou, mas concordou. Elas se afastaram para um canto mais reservado da galeria. Quero me desculpar, Isabel começou. Pelo que fizemos há tantos anos. Era outra época, tínhamos outras prioridades. Mas vejo como vocês se olham agora, vejo o homem que meu filho se tornou, e percebo que vocês são perfeitos um para o outro. Beatriz ficou surpresa com a sinceridade da mulher. Obrigada, senhora Santos. Isso significa muito para mim. Vocês vão se casar. Esperamos que sim. Algum dia. Quando isso acontecer, gostaria de estar presente. Se vocês me permitirem. Naquela noite, no hotel onde estavam hospedados, Paulo e Beatriz conversaram sobre o encontro com a família. Não esperava que minha mãe se desculpasse, Paulo admitiu. Nem eu. Acho que ver seu sucesso, ver como somos felizes juntos, mudou a perspectiva dela. E você? Como se sentiu revendo tudo isso? Beatriz pensou cuidadosamente. Senti que fechamos um ciclo. Como se finalmente tivéssemos provado, para eles e para nós mesmos, que o que sentimos é real e duradouro. 2 anos após o reencontro, numa manhã de primavera que lembrava o dia do baile que os havia unido pela primeira vez, Paulo acordou antes de Beatriz e ficou observando-a dormir. Os raios de sol entravam pela janela, criando padrões dourados em seu rosto, e ele pensou em como eram afortunados por terem encontrado o caminho de volta um para o outro. Está me observando, Beatriz murmurou sem abrir os olhos, um sorriso se formando em seus lábios. Sempre observo você. É um dos meus passatempos favoritos. Ela abriu os olhos e se virou para encará-lo. E o que vê quando me observa? Vejo a garota que conheci no baile, mas também vejo a mulher que você se tornou. Vejo nossa história, passado, presente e futuro. E o que você vê no nosso futuro? Paulo respirou fundo. Era a pergunta que estava esperando há meses para responder adequadamente. Vejo uma vida construída juntos. Vejo viagens que faremos, histórias que cobriremos, talvez filhos que teremos. Vejo cabelos grisalhos e rugas de tanto rir. Vejo 50 anos de escolhas conscientes de amar um ao outro. Beatriz sentiu os olhos se enchendo de lágrimas felizes. Parece perfeito. Quer descobrir se realmente pode ser? Para sempre, ela respondeu, selando a promessa com um beijo que sabia manhãs futuras e sonhos realizados. Fora da janela, a cidade despertava para mais um dia, mas dentro do pequeno apartamento que haviam transformado em lar, Paulo e Beatriz sabiam que haviam encontrado algo mais raro que qualquer tesouro, o amor que sobrevive ao tempo, cresce com as dificuldades, e escolhe se renovar a cada dia. E em algum lugar da memória, ecoavam ainda as notas da valsa que os havia unido pela primeira vez, numa noite de primavera há tanto tempo, quando eram apenas 2 adolescentes descobrindo que às vezes o destino precisa de 2 tentativas para acertar completamente. E aí, gostou dessa história? Agora eu quero saber de você, de onde você está assistindo o vídeo. Conta aqui nos comentários, vou adorar saber. Ah, e não se esqueça, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que vêm por aí.